isso vai... Olá pessoal, então hoje nós vamos falar sobre as ferramentas que são necessárias para a instalação de papel de parede. Provavelmente a maioria dessas ferramentas você vai ter em casa. Então vamos começar pelas chaves de fenda e Phillips, né? Você vai estar sempre utilizando essas ferramentas justamente para remover o espelhinho, né? Aquele acabamento das tomadas e interruptores. Você vai precisar da chave Phillips ou fenda para tirar o suporte de cortinas, né? Até mesmo aqueles parafusos dos quadros, né? Onde a gente pendura os quadros. Então, é uma ferramenta muito útil. Outra ferramenta que vocês provavelmente têm em casa são os estiletes. Tá? Pode ter esse estilete mais estreito, um estilete mais largo, pode ser qualquer um dos dois. Tá? Eu gosto de trabalhar com um estreito, mas muitas pessoas preferem mais o largo. Isso vai do gosto de cada um. Outro material que não é essencial é o lápis, né? Porque você vai precisar marcar às vezes, tanto o papel como às vezes as paredes, você vai ter que precisar marcar. Você vai precisar de uma tesoura, né? O ideal é essas tesouras grandes para poder fazer, e bem afiada para poder fazer um corte, né? Sem que fique picotado, né? Sem serrilha, né? Um corte reto. Outro materialzinho que, se você não tiver em casa, né, você pode adquirir nessas casas que vende material de pintura, né, é uma espátulazinha de silicone, muito baratinha de se encontrar. Até nas casas R$ 1,99 também você pode encontrar, né, uma espátula de silicone. Outro espátula que eu recomendo utilizar é uma espátula de inox ou metálica, né, pode ser de inox ou de ferro. De repente você tem em casa, né? Outro materialzinho que tu vai precisar é um rolinho. Eu gosto de usar esse rolo de 15 centímetros, né, de pelo baixo, tá? Não ser aquele muito peludo, porque ela absorve muita cola, né? Então ela espalha muita cola no papel e o objetivo não é carregar muito o papel com cola, só o suficiente, né? Um pincel, para você, quando precisar alguns locais que faltou um pouco de cola, você poder, né, aplicar um pouco mais de cola. Uma trena, né, para você fazer as medições. Pode ser uma trena ou pode ser aquelas fitas de costuras que as pessoas geralmente têm em casa, né, aquelas fitas de metro. Então pode ser usar aquela fita também, tá? Outro material que tu vai utilizar é fita crepe. Ela é muito útil, porque geralmente a gente usa a fita crepe somente para fixar. Nesse caso aqui eu estou usando uma lona, né, uma lona preta. Para quê? Para você poder fazer o corte do papel e também aplicar a cola, né, e não sujar tanto o piso como a mesa, porque de repente se não tem uma mesa ali para fazer o corte e a aplicação, pode fazer no chão mesmo, tá? Então tu vai precisar também uma lona, né, para revestir o piso, para fazer a aplicação da cola, para não sujar a superfície, né, do teu piso, tá? Então a fita serve para fixar a lona. Você vai também precisar de um pano limpo, né? O ideal é ter uns 2 paninhos limpos, uma para limpar a superfície onde você passou a cola e outros eventualmente, se precisar, para limpar, né, o papel de parede. E também você vai precisar, de repente, esse material você não tenha um nível, né? Esse aqui é o nível de bolha, né? A gente vai precisar justamente para a gente alinhar, né, a linha vertical para dar início para a instalação do papel de parede. Então são esses os materiais básicos que tu vai precisar para fazer a instalação do papel de parede. Tá ok? A aula sobre papel de parede, os tipos de papéis de parede que você pode encontrar no mercado. Então, tem esses papéis de parede, né, que são papéis de parede que
tem uma película plástica em cima. São os papéis mais vinílicos que a gente chama, né? Ele tem uma película vinílica em cima dela, né? Então são papéis de parede onde pode ter um pouquinho de umidade, a gente pode passar um pano e secar, fica fácil de limpar também. Também tem outros papéis, tipo esse aqui, que imita linho, né? Com uma textura mais agradável ao toque também. E tem os no-woven, que ele chama, né? É um papel já mais nobre, ele tem fibra de algodão na composição. Tá? São esses mais ou menos os papéis que a gente geralmente utiliza para instalação nas paredes. Tá? E também existe assim, ó, 3 modalidades. Tá? O papel de parede que a gente pode colocar, né, lado a lado, sem se preocupar com os desenhos. Nesse caso é um papel liso, né, tipo um linho. Também tem esses papéis listrados, também que tu pode colocar um ao lado do outro, né, só medindo a altura e dando uma margem de segurança. Mas tem esses papéis assim, tem os desenhos, né, que nesse caso, esse aqui é um papel com desenho, mas que essa lateral não coincide com essa aqui, então elas são desencontradas, né? Então tem esse papel de parede que tem os desenhos são desencontrados, né? Um encaixa não encaixa certinho com lado a lado, né? Ela tem uma diferença de em torno de uns 43, 45 centímetros uma da outra. E também tem esses papéis de parede, que esse aqui está fechado, né? Que o desenho é lado a lado, né? O encaixo dele, no caso, tu vai cortar e o desenho tu vai encaixar lado a lado. Tá? Então são praticamente esses tipos de papéis que tu vai ter no mercado. Também tem os papéis, né, adesivo, que são uma outra modalidade, né? O objetivo desse aqui, desse curso, é a instalação do papel de parede mesmo, tá? Não é o adesivado, porque exige uma outra técnica. Então, são esses papéis, basicamente, que existem no mercado para nós fazer a instalação em parede. Tá? Pode ser parede de alvenaria também, pode ser em madeira, não há problema, desde que a gente faça o devido tratamento. Tá? É isso aí, então. Até a próxima aula. Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre tamanho de papel de parede. Tá? Esse videozinho vai ser bem curtinho, porque não tem muitas opções aqui de tamanhos no Brasil. Tá? Os padrões que vêm para o Brasil já são mais ou menos pré-determinados. Um que outro que às vezes vem uma medida diferenciada, mas é muito raro. Tá? Os tamanhos mais encontrados no mercado brasileiro é o rolo de 53 centímetros por 10 metros de comprimento. Esse é o mais comum. Tá? Então eu considero como o rolo padrão. Né? O padrão é 53 centímetros de largura por 10 metros de comprimento, que é justamente esse tipo de papel. Tá? 53 centímetros por 10 metros de comprimento. Tá? É o que mais você encontra aí no mercado. Tá ok? Outro rolo que você pode encontrar, né, que não é comum, tá? Mas aparece aí, é o rolo de 68 centímetros, né? 68,5 centímetros por 8 metros e 20. São papéis de parede com esse comprimento aqui, ó. Para vocês terem uma noção, esse aqui é o 53 e esse aqui que é o de 68,5. Ela é mais comprida, né? Então esse aqui, né, é outro papel com essa medida, né, mais comprida, né? Tem outra aqui, ó, essa aqui também, tá? Essa aqui, ó, são essas com 68,5 de comprimento. Não, comprimento não, largura, tá? Esses são os de 68. Também existe no mercado, né, o rolo de 1 metro, eu não tenho aqui, tá?
eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Mas nada mais é, tá? Imagine vocês que seja esse comprimento, né? 2 rolos de 53 centímetros de largura. É o dobro do tamanho, né? Que é o 1,06 metro, 1,06 centímetros. Tá? É o dobro da largura aí de um rolo padrão, tá? 1,06 metro 0,6 centímetros por 10 metros de comprimento. Existe também o mesmo 1,06 metro, tá? 1,06 centímetros por 15 metros. Esse rolo de 1,6 centímetros por 10 metros equivale justamente a 2 rolos, tá? Ele tem a mesma medida de 2 rolos. E o rolo de 1,06 por 15 metros, ele equivale a 3 rolos, tá? Quando você pegar um rolo desse, né, para você cobrar, você cobra esse com 10 metros de comprimento, como fosse 2 rolos, tá? O valor seria de 2 rolos. E o de 15 metros por 3 rolos. É dessa forma que você vai cobrar esses rolos de papel de parede, tá ok? Ah, eu tenho uma observação para vocês que já aconteceu comigo, tá? Sempre que vocês, depois eu vou falar mais abaixo também, eu vou comentar de novo, sempre que vocês forem abrir o papel de parede, tá? Todos os papéis de parede, no geral, ele vem com rótulo. E nesse rótulo vem todas as informações, né, desse papel de parede, tá? Desde lote, série, né, de que forma você deve fazer a instalação, que material que é esse produto, né, se ele é resistente ao sol, se não, a umidade que eu digo é o modo de limpar, tá? Se é pano úmido, pano seco, né? Então tem todas essas informações no rolo de papel de parede, tá? O sentido para instalação, às vezes pode ser invertido, né? Uma faixa de repente coloca na vertical, o outro é ao contrário, né? De cima para baixo, o outro é de baixo para cima. Então tem todas essas informações no rótulo. Mas eu vou falar mais abaixo, mais adiante sobre esse assunto, tá ok? Mas só que assim, ó, aconteceu de uma vez, né? Eu não observei isso, porque não é comum, tá? Não é comum. Mas veio um rolo que era 53 centímetros de largura e 9,5 metros, não era 10 metros. Não me lembro que fabricante que foi que apareceu esse rolo. E o pessoal da loja também, né, que fez todo o cálculo para fazer a instalação, eu acabei instalando papel de parede e faltou um rolo, né? No final, faltou um rolo. E eu disse para a moça da loja, ela disse, olha, faltou um rolo aqui, eu não consegui fazer com a quantidade que veio. E geralmente tu consegue fazer, né? Porque ela já calcula as perdas tudo, né? E quando é muito justo, né, o pessoal da loja liga para mim, ó, Tatsuya, cuida aí que deu bem certinho a quantidade, certinha aí, eu acho que não vai sobrar quase nada. Então eles me ligam avisando sobre isso. Para mim, eu já observo isso e já tomo mais cuidado ainda, né, para não ter desperdício. Mas nesse caso aconteceu de faltar realmente, né, uma quantidade até quase um rolo inteiro, né. E eu falando assim com a proprietária, assim, mas faltou. E ela disse, não pode, pela metragem era para ter dado justinho. Aí eu disse, olha, mas não deu justinho. Faltou. Aí eu fui olhar no rótulo do rolo, né? No rótulo. E no rótulo dizia que era 9,5 e não 10. Aí que estava, né, a diferença. 50 centímetros cada rolo deu de diferença. Então no final, né, daquelas, se não me engano foi 6 rolos, eu acho que era, deu uma diferença muito grande, mais de 3 metros de comprimento. Então eu precisei de mais um rolo para terminar o serviço, né? E a proprietária também, né, a lojista lá também não percebeu isso, porque é costume, todos os papéis são 10 metros, mas aquele papel era 9,5. Tá? Então, nesse caso aí,
a gente tivemos que adquirir, a proprietária teve que adquirir mais um rolo para poder completar o serviço, tá? Então, mas fiquem sempre atentos, né, pela quantidade, pela metragem que é informada aqui, para nunca ter problemas, né? Nesse caso, né, tanto eu como a moça da loja lá, a vendedora da loja, a gente se surpreendeu, porque não é costume ver essa metragem, né, essa medida diferenciada, né? Geralmente é um padrão. Tá ok? Então, essas aí são as dicas, então tome cuidado, né, na hora, sempre verifique antes, né, a metragem do rolo, justamente depois para você poder calcular quantidades necessárias para a instalação no ambiente que você vai aplicar, tá ok? Obrigado.